E aí, pessoal, vamos falar de um medo que todo mundo que empreende no digital tem, ou pelo menos deveria ter. Imagina só a cena. A gente cria um negócio digital super legal, ele começa a dar certo, a crescer e, de repente, plau! Alguém vai lá e simplesmente copia tudo. Como é que a gente se protege disso? Bom, hoje nós vamos descobrir exatamente como construir uma fortaleza, um negócio que, com o tempo, fica cada vez mais forte e mais difícil de ser copiado. Bora mergulhar nisso. Mas ó, antes de a gente começar, aquele nosso combinado de sempre, né? Se o nosso trabalho ajuda de alguma forma, já deixa aquele like, se inscreve no canal e olha, o mais importante de tudo, comenta aqui embaixo qual tema gostaria de ver na nossa próxima análise. Essa troca que dá todo o gás pra gente continuar criando. Vamos direto para a pergunta de R$ 1 milhão, aquela que todo mundo que empreende deveria se fazer, mas que, olha, muita gente esquece. A pergunta é, se o meu negócio começar a dar certo, o que impede alguém de copiar? Pensa bem, se a ideia decola, o que impede de verdade um concorrente de fazer a mesmíssima coisa, só que, sei lá, com mais grana e mais rápido? Essa é a questão estratégica central. A verdade é que no mundo digital a coisa é meio brutal. E aqui a gente vê o porquê. É muito, mas muito fácil copiar o que está na superfície de um negócio. Uma landing page dá para replicar em horas. Um curso, em algumas semanas alguém regrava um parecido. Uma funcionalidade nova num software, outra equipe de programação consegue fazer. Fica bem claro que só ter uma boa ideia e uma execução inicial, sabe, não é suficiente para sobreviver no longo prazo. Tá, então, como a gente foge dessa armadilha? A resposta está numa mudança de foco. É parar de pensar só em marketing, só em campanha de vendas e começar a construir uma estrutura que a gente chama de antifrágil, ou seja, uma estrutura que se fortalece com os desafios e com o tempo. Vamos entender direitinho como isso funciona. E aqui a gente tem o contraste perfeito. De um lado, o que a gente pode chamar de crescimento frágil. Ele depende 100% de anúncio, de campanha, aí do nada aparece um concorrente com bolso mais fundo. Pronto, o negócio já entra em risco. Agora, do outro lado, tem o crescimento sólido. Ele é construído em cima de vantagens que vão se acumulando. É aqui, pessoal, que o jogo muda de verdade. E essas vantagens são o que a gente chama de vantagens defensáveis. Presta bem atenção nessa definição porque ela é a chave. São elementos estruturais. Não é um truquezinho de marketing, não é uma promoção. São peças da fundação do negócio que, com o passar do tempo, transformam ele numa verdadeira fortaleza. Beleza, mas como é que se constrói essa fortaleza, então? Existem 4 pilares principais, 4 tipos de vantagens defensáveis que são, assim, super poderosas no mundo digital. Vamos entrar em cada uma delas agora. O primeiro pilar é a propriedade intelectual. E ó, calma lá, não é para pensar só em patente de invenção, nada disso. No nosso mundo, no digital, isso significa transformar um conhecimento único em um sistema, em um método, em um ativo de verdade para o negócio. Olha só os exemplos práticos. Pode ser uma metodologia própria, com um nome que só ela tem. Pode ser um framework exclusivo com passinhos bem definidos, modelos de análise que são únicos. A ideia é pegar aquele conhecimento que está na cabeça de quem criou o negócio e organizar de um jeito que ninguém mais faz. Isso acaba criando um padrão, algo que o mercado começa a reconhecer. E aqui tá o pulo do gato. Quando um método se torna referência, um concorrente não consegue só copiar a aparência. Ele teria que replicar a profundidade, a estrutura única que foi criada. A abordagem vira o grande diferencial. Agora vamos para o segundo pilar, e esse é muito poderoso. Efeitos de rede. O conceito é simples, mas é genial. Basicamente, o produto ou serviço se torna mais valioso para todo mundo à medida que mais gente começa a usar. É só pensar nos exemplos clássicos, né? O marketplace, ele só funciona porque tem um monte de vendedor e um monte de comprador. Uma rede social sem ninguém não vale nada. Até numa comunidade de especialistas, a interação entre os membros pode acabar sendo tão valiosa quanto o próprio conteúdo principal. O valor está na rede de pessoas. E é aqui que a gente vê a força defensiva disso. Porque, olha, copiar a tecnologia, o código, é a parte fácil. O desafio, que é quase impossível para um concorrente, é convencer toda aquela base de usuários a trocar de plataforma. A rede de pessoas é o verdadeiro ativo. Partindo para o nosso terceiro pilar, comunidade. E essa aqui, olha, talvez seja a vantagem mais subestimada de todas e, ao mesmo tempo, uma das mais poderosas. A gente está falando de criar um senso de pertencimento de verdade em torno de uma marca ou de um projeto. Uma comunidade que é bem cuidada, bem cultivada, gera benefícios que são incríveis.
As pessoas não estão ali só pelo produto. Elas estão pelas conexões, pela identidade que compartilham. Elas se ajudam, trocam experiências e, o mais legal de tudo, elas viram defensoras naturais da marca. No fim do dia, é isso. Um concorrente pode até oferecer um produto parecido, quem sabe até mais barato. Mas ele não consegue replicar os relacionamentos, a cultura que foi construída ali com o tempo. As pessoas ficam pelas conexões que elas criam. E chegamos ao nosso quarto e último pilar: dados. Pensa só, cada clique, cada compra, cada interação de um usuário com o negócio, tudo isso gera informação. E essa informação, quando é bem usada, se torna um ativo invisível, mas absurdamente poderoso. Com dados, a gente começa a entender o público no nível que nenhum concorrente consegue chegar. A gente aprende o que funciona, o que não funciona, onde as pessoas têm mais dificuldade, o que elas mais querem, e isso permite melhorar o produto, personalizar a experiência e, claro, tomar decisões muito, mas muito mais inteligentes. E a chave aqui é o seguinte: dados se acumulam com o tempo. Um concorrente pode lançar um produto com uma interface idêntica amanhã? Pode, mas ele não tem como copiar anos e anos de dados e de aprendizado sobre aquele mercado específico. É uma vantagem que o tempo constrói para a gente. Então, legal. Cada um desses pilares já é bem forte sozinho. Mas a mágica de verdade acontece quando eles começam a se combinar. É o que a gente chama de efeito multiplicador. Vamos ver como essa construção funciona na prática. Imagina o cenário. Começa com uma metodologia própria, a tal da propriedade intelectual. Em volta dela se cultiva uma comunidade ativa. Essa comunidade, interagindo, gera um monte de dados valiosos. E com esses dados na mão, dá para refinar a metodologia e melhorar a experiência da comunidade, que por sua vez cresce mais, gerando mais dados. Dá para perceber o ciclo virtuoso? Uma camada fortalece a outra e isso cria uma barreira competitiva, assim, gigante. Ok, agora que a gente entendeu os pilares, a reflexão volta para casa. É hora de olhar para o próprio projeto e pensar de forma estratégica, aplicar esses conceitos. Primeira pergunta para a gente refletir: o que está sendo construído que fica mais forte com o tempo? Existe alguma coisa no negócio que naturalmente melhora e fica mais valiosa conforme o tempo passa e mais gente se envolve? Segunda pergunta: que conhecimento está sendo estruturado que outros não têm? Ou seja, existe um esforço ativo para transformar aquele conhecimento único em um sistema, numa metodologia que pode virar um ativo e um diferencial claro no mercado? E a terceira: o que os dados estão ensinando sobre o mercado que mais ninguém sabe? Pensar nessas três perguntas é o que realmente transforma um projeto frágil numa fortaleza que se sustenta a longo prazo. E é isso, pessoal, chegamos ao fim. Se essa nossa análise ajudou a clarear as ideias, a pensar o negócio de um jeito diferente, considere apoiar o nosso canal com o e-book. O link está aqui na descrição. Esse apoio significa demais e é o que dá combustível para a gente continuar criando. Muito obrigado mesmo e até a próxima!